a visão que nós precisamos ter da experiência que os primeiros cristãos tiveram com nosso Senhor Jesus Cristo. A experiência que eles fizeram com a força do ressuscitado. A experiência que eles tiveram, o encontro pessoal que eles tiveram com Jesus foi tão forte, foi tão marcante, foi definitivo, que diante dos sofrimentos que eles viviam, diante da perseguição, diante da humilhação, porque naquela época ser cristão era uma humilhação. Hoje nós estamos caminhando para essa humilhação de novo, porque dizer que é cristão, assumir a verdade, viver a moral, assumir essa verdade absoluta que é Cristo, hoje nós somos questionados de todos os lados. Mas o que fez com que esses homens e essas mulheres permanecessem? A experiência, o encontro pessoal que eles tiveram com a boa nova, com Jesus Cristo, com a palavra, com o ressuscitado. Esse encontro transformou a vida daqueles homens e daquelas mulheres, ao ponto deles serem capazes de dar a própria vida, de serem capazes de morrer por aquele que eles experimentaram, que não era uma ideologia, que não era um pensamento, que não era um pensamento filosófico, que não era um mito, mas era uma pessoa que quando eles encontraram, quando eles tiveram esse encontro pessoal com essa pessoa, a vida daqueles homens e daquelas mulheres foi totalmente transformada. Eles fizeram aquela experiência que Jesus diz a Nicodemos, lá no Evangelho de João, no capítulo 3, quando Nicodemos quer conversar sobre as coisas do céu, sobre a vida eterna, Jesus diz a Nicodemos: necessário vos é nascer de novo. Aqueles homens e aquelas mulheres, os apóstolos, os primeiros cristãos, eles fizeram uma experiência do novo nascimento, eles fizeram uma experiência da conversão, eles fizeram uma experiência da metanoia, tiveram a sua mentalidade, o seu coração, a sua vida totalmente transformada por aqueles que eles encontraram, por Jesus Cristo, ao ponto de nós escutarmos o que os Atos dos Apóstolos vai testemunhar para nós hoje. Naquele dia começou uma grande perseguição contra a igreja de Jerusalém. Que dia era esse? No dia da execução do martírio de Estevão, de Santo Estevão, o primeiro mártir da fé cristã. A partir do martírio de Estevão, começou a acontecer uma grande perseguição em Jerusalém. Os inimigos do cristianismo nascente começaram a perseguir, e diz aqui: todos, com exceção dos apóstolos, se dispersaram pelas regiões da Judéia e da Samaria. E é tão bom nós entendermos a dinâmica de Cristo, se nós entendermos isso a partir da experiência, porque essa experiência também nos dá uma nova visão. Nós recebemos uma nova visão quando nós nascemos de novo. Nós começamos a compreender todas as coisas com os olhos da fé, não simplesmente com os olhos carnais, não simplesmente com a visão limitada como é a visão humana, mas nós começamos a compreender tudo no âmbito da fé. E veja, existe um trecho da Sagrada Escritura que eu gosto muito, que é o livro do Gênesis, no capítulo 50. Quando já no final da história de José do Egito, já no finalzinho, quando o pai dele, Jacó, recebe o nome de Israel também, morre, os irmãos vêm até José, com medo de José mandar matá-los, porque eles o tinham vendido como escravo, e contam uma mentira para José. E eles dizem assim: olha, no leito de morte, o nosso pai pediu para nós dizermos a você, para você fazer de nós seus escravos. Era uma mentira.
O pai não tinha dito aquilo, mas eles estavam com medo de José. José começa a chorar. José começa a chorar diante deles e diz assim: meus irmãos, não é essa a vontade de Deus. O aparente mal que vocês me fizeram, Deus foi capaz de transformar num grande bem. Veja, Ele foi o salvador dos seus irmãos, o salvador do seu povo naquele tempo difícil. José, por ter sido vendido como escravo para o Egito, e aí Deus honrou a fé de José, honrou a fidelidade de José. Deus fez de José o salvador dos seus irmãos. E aí José, com os olhos da fé, diz aos irmãos: o aparente mal que vocês me fizeram, Deus foi capaz de transformá-lo num grande bem. Diga para a pessoa que está do seu lado: só Deus é capaz de transformar o mal num grande bem. Dá um sorriso para essa pessoa e diga: você acredita nisso? Acredita? Diga para a pessoa que está do outro lado: coisa linda da minha vida, só Deus é capaz de transformar o mal num grande bem. Veja a perseguição. Aqueles homens e aquelas mulheres, os primeiros cristãos, não tiveram uma visão limitada diante da perseguição. Eles não pararam na perseguição, porque a perseguição, as dificuldades que nós vivemos, elas podem gerar duas realidades em nós. Ou nós buscamos na perseguição, na dificuldade, na humilhação, no problema que nós enfrentamos, nós buscamos em Deus uma grande força, uma força ardorosa, para nós continuarmos acreditando, para nós continuarmos lutando, para nós continuarmos combatendo. Ou a gente esfria e começa a viver a tibieza, um esfriamento da fé, a mornidão, e essa tibieza vai nos levar a um desânimo da caminhada, e aí nós abandonamos o caminho da fé, nós entramos na mornidão. Mas quando nós temos visão de que as dificuldades, de que as batalhas, de que os enfrentamentos, de que tudo aquilo que nós vivemos na nossa vida tem um sentido, e se nós olhamos com os olhos da fé, nós vamos ser capazes de acreditar que Deus é capaz de transformar o mal num grande bem. Diga mais uma vez para essa pessoa que está do seu lado: Deus é o único capaz de transformar o mal num grande bem. Deus é capaz de transformar o sofrimento numa bênção. Deus é capaz de transformar a dor numa bênção para uma vida, para aquela pessoa que está sofrendo aquela dor, para aquela família que está vivendo aquele momento difícil. Só Deus é capaz de transformar o mal num grande bem. E qual foi o bem que Deus foi capaz de fazer a partir da experiência e da visão espiritual que aqueles homens e aquelas mulheres, os primeiros cristãos, tiveram? Qual foi o grande bem? Veja: entretanto, aqueles que se tinham dispersado, versículo 4, Atos dos Apóstolos 8, versículo 4. Entretanto, aqueles que se tinham dispersado iam por toda a parte pregando a palavra. Veja só, de um mal, Deus tirou um grande bem. Eles foram expulsos, tiveram que sair correndo de Jerusalém por causa da perseguição. E qual foi o bem que Deus fez nesse grande mal aparente? Fez com que a palavra chegasse ao coração de muitas pessoas, que a palavra não chegaria se isso não tivesse acontecido. A palavra começou a se espalhar. A palavra começou a se espalhar em toda aquela região por causa da perseguição, por causa da dificuldade que eles estavam vivendo, por causa da dispersão que eles tiveram que enfrentar. Deus deu sentido àquela perseguição, porque aquele povo era um povo de fé.
Deus precisa dar um sentido na nossa vida, diante de tudo que nós vivemos, diante da enfermidade, diante da dor, diante das perdas, diante do sofrimento, diante das angústias, diante da perseguição que nós estamos já vislumbrando com os nossos olhos, que tem acontecido em todo o mundo e que vai começar a acontecer na nossa nação. Nós temos que ter os olhos da fé, para que nós continuemos ardorosos, e sendo ardorosos, que nós tenhamos a coragem de pregar a palavra genuína, sem abrir parênteses, de nós termos a coragem de ficar com a verdade, de nós darmos continuidade a esse empenho que nós precisamos ter, da evangelização, da pregação da palavra, de nós tomarmos a decisão de não desviarmos nem para a direita e nem para a esquerda, de nós continuarmos fiéis a Deus, fiéis à igreja, fiéis à palavra. Mas é preciso fazer uma experiência com Jesus. Se nós não fizermos uma experiência com Jesus, as coisas não terão o sentido verdadeiro que elas precisam ter. Se você que está em casa agora, sentado no seu sofá, você num hospital, você num presídio, você agora acompanhando a missa do clube fora do Brasil, se o que você estiver vivendo não passar pelo filtro da fé, se a dificuldade, se a provação que você estiver vivendo não passar pelo filtro da fé, você vai abandonar Jesus Cristo. Por isso hoje, você que está me acompanhando, precisa abrir o seu coração para experimentar a Jesus Cristo como único Senhor da sua vida, e colocá-lo no centro de tudo, e dar sentido à sua dor, dar sentido ao seu sofrimento, dar sentido àquilo que você vive hoje de perda, de tribulação, de perseguição, sabendo que Cristo está com você. Diga para a pessoa que está do seu lado: Jesus Cristo está com você, na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, na tribulação, na adversidade. Ele está do seu lado porque Ele ressuscitou. E eu queria que você aplaudisse essa presença do Cristo que nos acompanha, do Cristo que não nos deixa. Mas é preciso fazer uma experiência, é preciso paixão. Nós precisamos nos apaixonar por Jesus Cristo. Nós precisamos nos apaixonar pela palavra. Eu tenho buscado cada dia da minha vida ser um padre apaixonado por Jesus Cristo, apaixonado pela palavra de Deus. Se eu não estou lendo, eu tenho um aplicativo lá que eu coloco a palavra, que tem todos os livros da Bíblia lidos, e eu vou escutando enquanto eu estou no meu quarto a palavra de Deus. Se eu não posso lê-la naquele momento, até nos meus afazeres ali, mas eu posso dar uma distraída, mas a palavra está entrando pelos meus ouvidos, e ela vai entrando, gerando transformação, gerando vida. Nós precisamos ser apaixonados por Jesus Cristo, nós precisamos ser apaixonados pela verdade do Evangelho, nós precisamos ser apaixonados por essa verdade, por esse amor que Ele veio nos trazer, por essa certeza de céu. O que nós cantamos quando nós começamos a pregação? Eu ressuscitarei, eu ressuscitarei, no dia final. Declara: eu ressuscitarei, eu ressuscitarei, eu ressuscitarei, eu ressuscitarei, eu ressuscitarei no dia final. Canta mais uma vez para você: eu ressuscitarei, eu ressuscitarei, eu ressuscitarei, eu ressuscitarei.